Oi, gente! Mulheres extraordinárias, agendas extraordinárias, resultados extraordinários. Esse episódio promete vai ser quente! Se vocês acham que a minha agenda é surreal, vocês vão conhecer a agenda dela agora. Dani tá aqui hoje comigo, uma honra recebê-la aqui pra gente falar de mulheres, negócios, carreira e principalmente do impacto da programação neurolinguística nas pessoas. Dani, prazer te receber aqui. Que alegria te reencontrar depois de tanto tempo, né? E conta pra gente, conta pra eles quem é Dani. Então, primeiro agradecer o convite, né? Karine é uma pessoa que eu admiro muito por toda a conquista, por toda a verdade em tudo que faz, né? Uma grande profissional, mas também é um grande ser humano. Então, muito bom estar aqui. Mesmo não nos vendo há muito tempo, eu sempre admiro, mesmo à distância. Então, eu sou Daniele, né? Como a Karina falou, hoje eu estou na Superintendência de Prioridades Governamentais, na Secretaria de Governo. Então, toco aí todos os projetos que o governador coloca numa carteira como prioritários, que são estratégicos para que o governo e a sociedade goiana tenham boas respostas, seja na educação, na saúde, na parte de rodovias, ferrovias, enfim, desenvolvimento econômico, das diversas áreas, tecnologia, informação. A gente tem aí uma carteira de mais de 300 projetos prioritários hoje, né, sobre a minha superintendência e todos os meus gerentes que estão ali sempre cuidando de tudo com muita atenção, pessoas realmente que eu admiro muito também, que estão comigo nessa caminhada, no governo do estado. Mas paralelo a isso, eu sou empresária, sou franqueada hoje do Instituto Você Goiás, estou à frente dos treinamentos de gestão e liderança no país, né, no país todo, pelo Instituto Você. Além dos treinamentos que a gente faz de toda a carteira do Instituto. Você, Diamond, Practitioner, né, os vocenianos aí conhecem bem. PNL em Vendas, que saiu da nossa carteira. Tive até um mês uma empresa de alimentação saudável, a Boali, que eu gosto muito também, mas uma coisa a menos dos milhares de coisas que a gente faz. Um pouco, né? Perfeito, priorizando aquilo que é importante, né? Nesse momento e nesse projeto, apesar de eu gostar também, as escolhas são importantes. Sim. Até coloquei ontem, né? A importância das decisões na nossa vida, no meu history, pra gente pensar um pouquinho. Quando a gente reflete conosco mesmo, a gente transfere isso para as pessoas, né? Então, o desenvolvimento humano traz isso. E assim, já tive empresas de tecnologia, empresas de revistas de tecnologia, já tive algumas outras experiências na área de negócios, dei algumas consultorias empresariais, alguns treinamentos corporativos, gosto muito dessa área de consultoria, mas também no governo do estado fiz uma carreira aí. Fui secretária de Estado durante um tempo, né, chefe de gabinete, gestão integrada, que é um cargo mais de administração. Comecei lá como secretária, depois como gerente da área de tecnologia. Sou engenheira de computação e de formação. As pessoas sempre perguntam, você é psicóloga? Não. O engraçado é que elas perguntam pra mim, você é engenheira da computação? Você é analista de sistema? Não, sou psicóloga. O inverso, né? Pra mim ela já pergunta, você é psicóloga? Não, eu sou engenheira de computação. Mas que é tão interessante, né? Como é que eu comecei nessa área de desenvolvimento humano? Até lembrando aqui, eu era gerente do Cine, Sistema Nacional de Empregos, mas da área de tecnologia do Cine. Era uma coordenação grande e tinha uma gerente de tecnologia. E todo mundo reclamava de um sistema que chamava SIGAI, que é de Gestão de Ações de Emprego. E esse sistema todo mundo falava que eu coloco a minha vaga de emprego lá e eu não acho colaborador. E a gente tinha muitas vagas, muitas pessoas procurando emprego e não conseguia fazer a integração. E na época eu olhei tecnicamente, não achei nenhum erro, mas eu comecei a olhar para o processo, né? O processo, o que estava acontecendo, para o atendimento das pessoas, tanto na parte de captação quanto na parte de atendimento à mão de obra mesmo. Ou seja, você olhou a experiência e a usabilidade. Perfeito, é isso. A gente fez lá a jornada do cliente, né? Dos dois clientes e como isso se integrava, né? No caso da pessoa que traz a vaga e do nosso cliente final ali, que é a mão de obra. Eu percebi que o problema não era no sistema. O problema estava no atendimento. Mas por qual motivo as pessoas não conseguiam captar bem aquelas vagas? Ou integrar bem? Não é porque elas não queriam. É que elas não conseguiam ter empatia pelo outro. Para entender o que ele quer dizer. Ou talvez fazer outras perguntas que fossem mais próximas da realidade. Então eles tinham lá um roteirinho. Né? Checklist. Que eu sempre tiro de onde eu estou, atendimento, tem que ter
Tem que ter um caminho para a pessoa entender, mas ela não pode estar presa nisso. Eu falo isso também no PNL em Vendas. Não gosto de roteiro pronto de venda. Ingessa, assim como de atendimento. Então, eu acho que é realmente um direcionador, mas você tem que ser humano. E aí, porque fica robotizado, né? Perfeito, senão não precisa do humano no processo. É só contratar um chatbot. Exatamente. E aí agora, assim, imagina, mão de obra, as pessoas que normalmente têm ali... Eram pessoas de baixa renda no Sistema Nacional de Emprego, porque não é um valor pago, né? É um valor público. Então, as pessoas que procuram normalmente têm renda mais baixa. Estão nervosos, preocupados com a família, preocupados em ter ou não condição de ter a renda no fim do mês. Então, eles não conseguem nem falar muito da experiência. Eles não conseguem se vender para que o atendente tire o melhor dele e coloque aquelas experiências no sistema. E sistema é sistema. 1 mais 1 é 2. Então, se eu tenho a vaga aqui, tá bem descrito aqui, ele encaixa. Se não tem a experiência dita aqui e que está solicitada, não entra. Então, o que eu comecei a perceber? Que os atendentes precisavam ter mais essa empatia e conseguir extrair isso melhor, principalmente na parte de mão de obra, mais até do que a captação de vagas, porque o RH ele é mais preparado para passar essas vagas, diferente da mão de obra que eles captavam ali no balcão, que a gente chamava de intermediação de mão de obra. E olhando para isso, eu que era gerente de tecnologia, comecei a estudar sobre pessoas. Eu lembro que eu li O Corpo Fala, foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim. Apesar que eu falei, né, mapeando antes, que meu pai era o propósito no instituto, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas lá também vinha muito do que eu aprendi com meu pai, sem perceber. Eu nunca tinha lido um livro, mas meu pai sempre falava muito sobre pessoas, né, sobre acreditar, sobre a forma que a gente poderia ter melhores resultados com pessoas. Então, olhando para tudo aquilo, com a forma mais sistêmica, eu consegui criar um treinamento que se esperava que fosse de sistema, e quando eles chegavam lá não era nada de sistema. Era sobre como que eu mapeio pessoas, como que eu olho para a pessoa que está por trás, como eu consigo me conectar melhor com essa pessoa. Até então eu nunca tive nenhum curso de programação neurolinguística. Mas eu comecei a ler e a estudar sozinha, porque eu queria melhorar os resultados daquela intermediação de mão de obra. Que legal. Eu entendi que para a sociedade goiana era muito importante que eles conseguiam ter mais oportunidades, elas estavam ali. Só precisa de um melhor processo, né? Atendimento também ao final. E a gente fez essa captação, foi muito legal, as pessoas viram de uma forma diferente, os resultados vieram, a gente teve números melhores, né? E eu comecei a pensar, gente, eu gosto de tecnologia, mas eu acho que eu gosto mais de pessoas. Que legal. Eu acho que as pessoas trazem um resultado muito superior, né? E aquela sutileza que a máquina não vai conseguir trazer. Nunca. Exato. E foi assim que eu comecei a olhar para isso. Ainda fiquei um tempo na tecnologia, mas já com um olhar diferente. Pro quanto eu precisava desenvolver em relação a pessoas para ter melhores resultados como gestor e como líder, que eu já era até então, né? E aí prossegui até que eu encontrei um instituto. Que virada de chave, hein? Pois é. E é interessante como as coisas se conectam, né? E te levam por um caminho. E como que foi esse caminho aí do Instituto? Então, conta um pouquinho do Instituto, o que que o Instituto é hoje, o que que o Instituto faz. Eu sou voceniana, apaixonada pelo trabalho de vocês, super indico, você sabe disso. E pra mim, foi um divisor de águas naquele momento da minha vida, e olha que eu sou psicóloga, uma série de formações, e uma das coisas que eu mais percebi ali é, vá só você, tira você, tira todo o seu conhecimento, toda a sua máscara ali, né? Para que a gente possa vivenciar esse treinamento. Ele é altamente vivencial, se você se permite, né? Perfeito. E é interessante, né? Ele é para quem faz e para quem ministra. Hoje, antes de vir, eu tava falando, os meninos estavam falando, semana você tá diferente. Esse treinamento para você foi muito bom. E é o mesmo treinamento que eu já ministrei dezenas de vezes, centenas de vezes, não sei. Mas ele é tão vivencial que quando você se permite estar inteira ali, você participa do processo junto e você é ser humano, né? Como aquela pessoa que está do outro lado. Então, você acaba sendo tocada também. É bem interessante. Então, eu estava na época como chefe de gabinete da Secretaria de Mulheres e Igualdade Racial, quando eu fui convidada pela primeira vez, né? Até a pregoeira, que é quem faz as compras no governo, ela estava bem triste. Tinha acabado um relacionamento, estava se sentindo muito mal. E assim, sempre você via a tristeza no olhar, nas roupas, na forma de agir. E aí ela foi para esse treinamento, eu nem sabia que ela iria. E ela volta segunda-feira, toda colorida, com um batomzão vermelho, uma roupa colorida. E eu falei, Vivi, acontecer alguma coisa com você. E ela, nossa, eu fiz um curso, que você tem que participar. Porque é sensacional, porque é sua cara. Minha energia sempre foi muito alta. Que é igual você, não, você tem que ir lá. E isso foi mais ou menos no meio do ano.
como eu estava na chefia de gabinete de uma secretaria de mulheres, eu tinha um propósito muito forte também. Aos finais de semana eu estava lá junto com as mulheres em campo, trabalhando com Mulheres da Paz. Meio de semana eu estava na burocracia, final de semana eu estava na ação. Eu também não achava tempo para me priorizar. Que é a principal resposta de todo mundo que eu convido para o treinamento. Não tenho tempo, não tenho tempo. Eu demorei 3 anos pra ir. Eu sei o que é falar isso, mas eu acho que vem no tempo certo também, no momento certo. Mas quando você falou, e agora eu lembrei, eu saí lá batendo várias... Amiga, a mesma coisa, você tem que ir, eu fui. Ela não era nem da equipe na época, não, é aquilo assim, foi tão bom pra mim, vai também, né? E a gente sai de lá com esse sentimento, é tão bom pra mim, então vai também, que eu quero que você fique bem, né? Perfeito. A Ulisseia transbordou tanto isso, que ela levou inúmeras pessoas mesmo. Por isso que eu a convidei logo que eu assumi aqui, porque eu sei que ela ama isso muito, assim. Ela merece tá no DNA dela. É, perfeito. Então, eu fiquei ali 6 meses nesse processo. Você ficou 3 anos, você ganhou de mim. Eu fiquei 6 3 anos. E quando deu dezembro, acabava um governo. Eu até estava como secretária interina, eu fiquei os últimos 3 meses do governo como secretária de Estado. E quando eu resolvi, foi nesse momento. Eu falei, gente, vai acabar um governo. Eu vou ser convidada como efetiva, vou ser convidada para outros cargos, pelo técnico, que eu nunca fui, né, político partidária, então pelo técnico eu vou acabar sendo convidada, mas será que é o que eu quero? E aí uma pessoa falou pra mim, Daniela, é um bom momento pra você tirar um tempo pra você e refletir o que você quer da sua vida. Eu falei, verdade, vou fazer aquele curso. Olha. E resolvi na quarta, o curso começava na sexta. E fui fazer o curso. Fiz até com o Bento Augusto, que é o fundador do Instituto. Aqui em Goiás estava passando por uma troca e ele veio. Então foi 2 presentes, né? Eu fiz o curso, conheci o Bento, que hoje é um amigo, que a gente tem uma boa relação. Fiz treinamento você, gostei muito. Não pensei em estar em equipe, não pensei em ser treinadora, não pensei em ser franqueada, achei só o povo muito legal, mexeu muito comigo, me fez rever os valores, tanto que eu fui convidada para continuar como chefe de gabinete na gestão seguinte, eu não quis, porque eu preferi dar um passo atrás, olhar para mim e ver o que estava alinhado, né? Níveis neurológicos, que é uma das ferramentas que eu mais gosto, mostra muito que esse desalinhamento traz um desassossego na alma. E naquele momento eu tinha um desassossego. Parecia que algo não estava tão bem. E eu precisava realinhar isso. E realinhar isso seria integrar os meus valores com os meus propósitos, com os meus comportamentos. E alguns lugares que você está no governo, às vezes não é que você é conivente, mas você também percebe que poderia ser diferente e se sente meio que amarrada e responsável. A estrutura, às vezes, não permite as alterações que você tem percebido, né? Exatamente assim. É mais engessado. Mais engessado. E nesse processo, você fala, gente, será que é isso mesmo? Meu propósito tá aqui, o que eu quero fazer tá aqui. E aí eu dei um passo para trás, fui trabalhar numa coordenação da universidade estadual, com processos, com planejamento estratégico, com outras coisas que eu gosto também. Gestão, né? Gestão. Sempre na gestão, né? Perfeito, tudo ali, sempre ali. Fui fazer uma coisa que eu gosto também, mas mais quietinha, né? Menos à frente ali, quanto a governo, quanto a cargos de governo. E eu fiz todos os treinamentos do Instituto, porque eu amei tanto que eu queria entender isso melhor, né? O autoconhecimento é uma coisa, eles brincam que é um bichinho que te pica. E você, fica apaixonado. Por qual motivo? Porque você vira a chave mais rápido. Eu ainda tenho muitas dores, eu ainda tenho muitos problemas, tudo isso que qualquer ser humano tem. Mas eu consigo olhar com um olhar muito mais gentil comigo mesmo nos meus processos. Entendeu? Isso é um processo que vai passar. Né? E o que eu tenho que aprender nesse processo? Perfeito. E a cada treinamento que eu faço, eu consigo olhar mais alguma coisa que eu não tinha olhado antes. E eu falo, nossa, olha só, isso é para honrar alguém. Nossa, olha isso aqui é porque eu ainda preciso da aprovação das pessoas. Olha isso. E aí você vai se descobrindo e vai falando, nossa, como é libertador. E como um dos meus principais valores ali, antes da Sofia, que é a minha filhinha, né? Linda. Eu acho que ele estava ali no primeiro, mas muito à frente dos outros, é a liberdade. Então, para mim, é libertador poder olhar para você e entender as amarras invisíveis que a gente tem e não percebe. E eu fui fazendo. Sugeri, na época, para a franqueada abrir uma unidade, mas não pensando em ser a franqueada. Falei, eu acho que eu gosto de olhar negócios. Negócios daquela região é promissora.
né? Os números dela diz que ela é uma região promissora. Então, eu acho que você devia abrir mais um filial ali. Você está perdendo tempo, né? Dinheiro, oportunidade. E olha lá, se você vier comigo, eu abro. E eu nunca tinha pensado nesse processo. Vou pensar. E aí logo dei um sim, a gente foi, né? Fiz alguns exercícios de autoconhecimento para isso, do coach, enfim. Fiz coach, master coach. Nesse processo eu trabalhei muito. Abrir ou não esse negócio. Mas a gente estruturou, deu muito certo a unidade. E a gente tocou isso durante algum tempo, né? E agora eu tive convite para assumir o estado de Goiás todo, nesse momento de pandemia, nas mudanças todas. E a gente uniu tudo e virou unidade só. E nesse meio tempo, eu até falei com o Bento que eu fui gestora durante um tempo, mas eu já era formadora de programação neurolinguística. Eu não ministrava o Você, que é mais vivencial, né? O Daimon, que é mais vivencial. Mas o Practitioner já estava habilitado, eu já tinha criado o PNL em vendas. Ele falou, Daniela, você tem a base de tudo que a gente trabalha. Não faz sentido nenhum você trazer um treinador de fora. Então, vamos embora. Nenhum mesmo. E aí, foi assim que eu assumi o treinamento. E cada final de semana que eu ministro o treinamento, né? Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de me estar ali. E nesse final de semana, pontualmente, me tocou muito a ligação que isso tem com tudo que meu pai me ensinou sobre olhar as pessoas, sobre cuidar das pessoas. Lindo. Né? Sobre ser um humano que não tá nesse mundo para olhar só para si. Nesse domingo, em especial, eu pensei muito nisso e agradeci a ele, agradecer a Deus por esse processo em um momento específico que aconteceu no treinamento. Então, quando eu coloco nas balanças, né, e as pessoas falam para mim, como é que você consegue? Porque eu trabalho de segunda a sexta em algo extremamente, né, bastante responsabilidade. E hard. Muito. Até brinquei com ela, gente, assim, ó. Lá é o departamento antes do departamento do milagre. Entendeu? É o departamento do impossível, depois de lá escala só pra Deus. Não é, Dani, isso? É exatamente isso. Ela brincou e é exatamente isso. Ela traduziu bem. Eu brinquei o TI dos projetos. Mas é assim, aquele projeto urgente, emergente, ou que é muito, muito estratégico, né? O complexo oncológico que o governador vai trazer é para ser referência nacional. Quem está vindo para fazer é o mesmo de Barretos, né? Fundação Pio XII. Então é um trabalho difícil e está lá entre os prioritários, né? E olha a cereja do bolo. Ela lidera 30 pessoas. Perfeito. Dentro da área. 30 pessoas, 5 gerentes diferentes, né? Ali 30 pessoas, mais o instituto, né? Que eu sou a CEO e lidero ali o time também do escritório. E a Boalha eu deixei. Então, por enquanto, é só essa liderança. E mais treinamentos que eu ministro fora. E eu faço isso, então, de segunda a sexta. Costumo sair mais tarde. Finais de semana eu dou treinamento. Tenho uma folga no mês. Mas os outros 3 eu costumo estar ou aqui ou em qualquer lugar do Brasil, ministrando treinamento. E aí, quando você coloca na balança, você pensa, mas vale a pena? E claro, eu reflito disso de tempos em tempos, a gente faz uma nova reflexão. Né? Eu sei como é isso. Você que também tem 1000 coisas e 1000 atividades, e mais família, e mais filhos. Eu já ia te falar isso também. Como que é a sua qualidade de tempo com a Sofia, com a Aniel? Como que você faz essa gestão do seu tempo? Então, o autoconhecimento nos ajuda muito nisso também, né? Eu acho que antes de tudo que eu estudei, aprendi, refleti, seria muito difícil. Uhum. Porque eu me cobraria, não que eu não me cobre, tá? Porque aí seria também hipócrita dizer isso. Eu acho que a mãe acaba sempre querendo dar um pouco mais do que aquilo que ela já tá dando pro filho. Sempre, o que eu poderia fazer mais? Mas eu me cobraria muito mais. Hoje eu tenho consciência que eu faço o melhor que eu posso com o que eu posso, né? E ela é a minha filha. Eu tenho comigo, um dia eu ouvi isso, né? Sua filha sabe quem é você. E eu tenho comigo que os filhos sabem quem são as mães antes da gente vir. Então, ela não escolheu qualquer mãe, né? Ela entende que é esse processo da mãe. E eu não só acho isso, eu sinto isso nela. Ela tem um orgulho muito grande, ela pega o microfone, ela quer falar como eu, e ela quer dar palestra, e ela tem um amor por mim. Então, você percebe que a nossa ligação é muito forte. Né? O Aniel até brincou, esses dias ela viu o policial passando e falou, papai, o policial podia te prender. Ele, me prender, meu filho? Como assim, né? Como assim? Só um dia pra eu ficar só com a minha mãe, depois a gente solta. Então, assim, ela tem esse elo, né? Esse elo
Que é muito bonitinho, assim, ele ficou rindo, ficou brincando com ela. Não, pai, é brincadeirinha, era só uma noitezinha, assim. Aí, tipo, deixa eu ter a minha mãe só pra mim, ela tem um L muito forte e ela compreende também. Ela fala, mamãe tá trabalhando, ela explica isso pras pessoas de uma forma muito bonita. Uhum. Então, à noite, eu sempre gosto, ontem mesmo eu estava brincando de... eu brincava de Babalu, né? Babalu, a Califórnia, não sei se você já brincou. Já, com certeza. Estava brincando, aí agora é Pikachu. Exatamente isso! E agora é Pikachu, mas é a mesma coisa, só que muda pra Pikachu. E ela tava, mamãe, eu vou te ensinar uma brincadeira. Pikachu, minha filha, não é Babalu. Aí a gente foi no YouTube, achou as duas e treinamos as duas, entendeu? Então a gente brincou de Pikachu, brincou de Babalu, lembrou da minha infância. Então, assim, ela traz uma energia muito boa. Na verdade, ela ajuda a equilibrar tudo isso com amor, com a brincadeira, com a alegria. Claro, leveza, né? Com a leveza. E eu levo sempre que eu posso. Eu gosto que ela experiencie o que eu experiencio, ela entenda onde a mãe dela tá, ela entenda o que a gente tá fazendo. E ela fala pra mim, olha lá, seu pessoal do 1, 2, 3, 4. Esses dias ela ouviu alguém falando de atitude, alguma coisa assim, ela falou assim, pai, isso aí também é Diamond, né? É tipo assim, ela já referencia os treinamentos com a atitude que a gente trabalha no Diamond, né? Com a alegria que a gente traz no você. É muito interessante como ela também se envolve nesse processo todo. Então, estar junto com a Aniel no Instituto me ajuda a estar mais conectada com ele, e a nossa família tá mais junto nisso. A Sofia tá lá, às vezes, sempre que é possível, né? Também pensando nos horários dela, na forma que conduz, a gente tenta integrá-la no processo. E é meio de semana às noites. Então, normalmente, os franqueados cuidam das suas empresas à noite. Eu preferi delegar, o Licé tá à frente da equipe, eu tenho um gestor comercial, tenho o Aniel no financeiro, né? Então, a gente faz uma boa delegação para que você tenha o seu tempo. Então, as minhas noites são para Sofia. Você trouxe uma palavra aí que eu quero só te devolver. E aí já entrar na questão da programação neurolinguística. Você falou que o autoconhecimento é libertador. Eu vou parafrasear assim, ó, o autoconhecimento liberta a dor. Ai, muito lindo. Eu já escrevi isso algumas vezes no meu story, enfim. Quando você se conhece, você permite esse mergulho, né? Que é o que fez a sua virada de chave, eu vou contar a minha aqui também. E liberta muitas dores. Então, quando as pessoas permitem isso, esse autoconhecimento, elas vão ver o quanto mais leves, mais livres, mais espontâneas e outros ganhos vão aparecendo. E a PNL favorece isso demais. Como a psicoterapia também, como outras ferramentas também. Temos várias ferramentas de autoconhecimento, mas a PNL é maravilhosa, né, Dani? E você falou da sua virada aí, a minha virada quando eu fui pro você, e logo depois eu fiz o Diamond, assim, uns meses depois. Se tem significativo pra mim, a minha empresa é feita com já. A Believe nasceu depois do Diamond. E olha aqui, ó. Olha só. Então, assim, é um treinamento que, se você liberta a dor, ele transforma a dor. Olha isso. E é isso que eu queria te perguntar. Antes de você falar um pouquinho de PNL, quantas pessoas já impactadas? Quantas pessoas você já treinou? Porque é muito grande. Você tem esses números, assim, ou próximo disso, de impacto que vocês causam? E se você pode trazer, porque a gente vive a cada treinamento, a cada manutenção, histórias lindas. Perfeito. Né? Se alguma já te tocou tão profundamente que você poderia compartilhar aqui com a gente. Assim, o Instituto, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas já com os treinamentos. Aqui, Sueno era mais de 3 mil, imagino que hoje a gente está aí 4 mil pessoas. De alguma forma eu fui envolvida no processo de treinador, ou como primeiro, como segunda, né? Tava ali junto com esse movimento todo. Além de todos os demais, quanto equipe, enfim, nesse processo. Então, são milhares, né, de pessoas aí que conhecem e já vivenciaram essa experiência. E é tão interessante, antes de compartilhar, porque assim, eu conheço gente que ficou 8 anos sem fazer nada no Instituto, sem nunca mais eu ver. E aí apareceu agora, né? Olha. Apareceu inclusive num treinamento e falou, até hoje, aquele treinamento que mudou a minha história faz a diferença pra mim. E hoje eu tô pronto pra me olhar de novo, porque eu ainda estava me reencontrando. A cada momento disparava uma ficha, que as pessoas gostam de dizer isso, né? Quer dizer, um novo olhar para aquilo que tem ali. E eu conseguia me ressignificar naquele novo olhar só com o que eu aprendi no treinamento. E, na verdade, foi com o que ele permitiu ver, né? Sim.
que não é só o que eu ensino, mas é o que ele, na verdade, permite se mergulhar. E as experiências são incríveis, assim, pessoas que chegaram lá totalmente depressivas, tomando muito remédio, sem conversar com ninguém, ficando só no quarto. Começou na sexta, ainda normalmente mais retraído, faz parte do processo. No sábado já começou a conversar e no domingo, assim, a foto e o rosto daquela pessoa é de outra pessoa. A família vinha até a gente agradecer pela vida que a pessoa voltou a ter. E é muito interessante quando a pessoa liberta a sua dor, que é isso mesmo, muito bem colocado, que o treinamento ajuda a fazer, né? Com as dinâmicas vivenciais. Ele possibilita um lugar seguro para que a pessoa coloque para fora aquilo que ela quer colocar. Uhum. Então, essa pessoa que estava lá muito quietinha, talvez ela não tinha segurança e nem espaço que ela tinha sido estimulada desta forma a colocar tudo para fora. E quando ela conseguiu, ela voltou a brilhar. Que é o que a gente fala do diamante, né? Do que tá ali fechado no seu diamante, que você lapida e consegue voltar. Pessoas que perderam pai e mãe, nunca tinham se perdoado por esse processo, perdoado os próprios pais, e que voltaram a viver. Voltaram a viver, que eu digo, porque ficavam o tempo todo condenando e nem os filhos tinham a pessoa mais. A pessoa estava no processo de sobreviver mesmo, né? Pessoas que não dirigiam, que passaram a dirigir. Pessoas que não se encontravam profissionalmente, que saíram de lá com foco e direção. E hoje estão em lugares, em multinacionais, com grandes resultados. Você percebe que a questão não é a habilidade do profissional, mas quanto ele está pronto para viver o processo dele mesmo e conseguir estar com as pessoas. Né? Então, muitas histórias bonitas, assim, gente que já viu o pai se matar, né? Então passou por um processo de dor muito forte e conseguiu passar por isso e perdoar esse processo. Empresários que estavam abandonando seus negócios e que passaram por um treinamento vivencial que não fala de negócios, diferente do gestão e liderança, mas que fala de vida e da pessoa que toca esse negócio, né? Que é o mais importante nesse processo todo. E ela conseguiu se reencontrar e não só subir o negócio, como abrir novos negócios e ter um resultado maravilhoso. Então, assim, cada história compartilhada e vivida ali faz tudo valer a pena. Faz você olhar para o negócio e falar, meu propósito está sendo atendido aqui, é onde eu quero estar, é como eu quero estar, mesmo não tendo tanto tempo para minha família como eu gostaria, mesmo não tendo tanto tempo para mim, às vezes, como eu gostaria, mas me recarregando de uma outra forma. Sim. Quando a gente se conecta com o nosso propósito, essa energia volta de alguma forma, né? E você consegue se ver vivendo esse processo, não só sobrevivendo nele. E é pelo propósito, né? Perfeito. E eu falo que a gente só evolui se a gente contribui. Talvez seja a sua maior contribuição para a humanidade. Essa transformação não tem preço. O que você causa, o que a metodologia causa, o resgate que vocês fazem, eu já vivi várias coisas ali. Então, eu estou falando de causa própria. De ver, vivenciar e é lindo. Parabéns pela sua missão. Dani, fala um pouquinho pra gente, então, de conceito mesmo. Primeiro episódio que eu vou falar aqui de programação neurolinguística. Então, eu queria que você trouxesse alguns conceitos para as pessoas entenderem, desmistificar algumas coisas, falar um pouquinho do PNL. Fala um pouquinho pra gente, mais tecnicamente aí. Tá bom. Primeiro assim, né, programação neurolinguística, desmistificar, as pessoas falam assim, ela não é da academia, ela não é uma realmente das áreas que a psicologia estuda. Claro, não é. Mas foi desenvolvida dentro de um estudo na academia. Então, assim, não é uma coisa do nada que alguém falou, nossa, então eu vou criar isso aqui, isso é ok. Não, na verdade, Bandler e Grinder, que são os dois autores da programação neurolinguística, um era professor de linguística na universidade, né? E ele fez isso de algumas pesquisas dentro da própria universidade. E o Bandler era um cara da computação, talvez por isso que eu gosto tanto, uma engenheira de computação na PNL. Era um cara matemático, mas trabalhava com computação, que percebia que como os computadores são programáveis, as pessoas acabam sendo. A gente pode perceber à nossa volta. Às vezes a pessoa quer pedir uma coisa, você pede outra, e a pessoa, não, eu quero um desse aí também, me dá um igual. Então ela é interferida pelo meio. Com certeza há ali no meio algo que vai, né, que a gente chama de filtro de percepção. Um novo filtro que pode fazer com que você olhe ou faça uma ação diferente do que você tem agora. E o Bandler percebeu isso e começou a estudar. Ele acompanhou muitos estudos do Peirce, que já é, né, da psicologia. E no início ele até se vestia igual, né, tentou deixar barba, nesse processo meio exagerado de entender como o outro pensa.
E até... Modelagem, perfeito. O conceito na programação linguística que nós damos para isso é modelagem, né? E aí ele percebeu que ele não precisava de tudo isso para modelar. Ele poderia apenas entender como ele pensa sobre aquilo. Qual é o seu padrão mental? Eu não preciso ser aquela pessoa, não preciso imitar aquela pessoa, né? Porque muitas vezes a gente gosta de alguém, ainda mais nesse mundo de influencers, e eu quero ser uma cópia do influencer. Uma cópia do influencer nunca vai ser a sua melhor versão. Com certeza. Tenha certeza Que disso. lindo isso. A sua melhor versão é você mesmo, né? Você pode modelar uma parte do outro, outra parte que você acha legal, que você admira, e encaixar em quem é você nesse processo todo. Eu falo isso muito em PNL em vendas. As pessoas querem imitar um bom vendedor. Ela não é aquela pessoa. A naturalidade daquela pessoa ela não vai ter. Os resultados não vão ser iguais. Com certeza. Então, ela precisa achar o seu melhor nesse processo todo. E é assim em qualquer área, né? Na liderança, na gestão, na vida, na maternidade, eu penso a mesma coisa, né? Eu pergunto muito para as mães, mas a definição final foi eu. É o que eu sinto como a minha verdade nesse processo. E a minha filha, que faz parte dessa solução. E aí, Bandler, então, estudando Peirce, ele percebeu ali que também tinha muita coisa interessante, mas que ele não conseguia retratar exatamente o que ele fazia ali nos estudos dele. E junto com o Grinder, da linguística, eles começaram a entender uma linguagem que tivesse melhores resultados no processo todo. E trouxeram, então, a experiência do Grinder de linguagem, a experiência do Bandler de computação e os estudos dele de psicologia. Porque eles estavam na academia de psicologia e entenderam como essas coisas poderiam se unir. E o principal segredo foi a modelagem. Então, quando eles entenderam assim, tem muita gente boa fazendo um monte de coisa, mas como a gente traduz isso para o mundo de uma forma mais simples? E essa é uma das coisas que eu amo na PNL, é a praticidade. A praticidade em que ela consegue olhar para aquilo e buscar uma nova solução com flexibilidade, sem buscar muito os porquês. Às vezes é importante entender a causa, mas nem sempre eu preciso ir lá. Às vezes eu preciso só entender como eu mudo essa programação, o que vem pra frente. E eles começaram a perceber isso e passaram por 4 pessoas. O próprio Peirce, que é uma pessoa que eles já olhavam. A Virginia Satir, que é uma terapeuta familiar de grandes resultados. E quando eles perguntavam pra Satir como é que ela fazia isso, ela não tinha clareza. Quem organizou foram eles, com a modelagem. E ela ficou encabulada quando ela viu eles reproduzindo exatamente o que ela fazia, porque ela não tinha nem essa clareza. Ela tinha uma sensibilidade, um estudo, mas não uma organização desse processo terapêutico que ela fazia ali. Aí, Gregory Bateson, que era um cara que trabalha muito em sistemas, organizações dos nossos sistemas mentais, e a constelação vai muito para esse campo aí do Bateson, de sistemas mesmo. E na parte também de hipnose, com o Milton Erickson, que transformou a hipnose de uma forma que a gente considera muito gentil, né? Porque ele não faz sobre o outro, ele faz com o outro. Então, é sempre do cliente para cá e não de mim para o cliente. E o cliente é o dono da vida, né? Da história. Sim. Então, a história é dele. Eu não posso dizer para ele o que ele tem que fazer, ele tem que me dizer. Então, a gente gosta muito do Milton Erickson porque ele faz isso de uma forma muito bonita, né? Muito gentil. Tanto que ele também não gostava de ser organizado como eles fizeram. Porque para ele não existe um roteiro certo. Existe essa sensibilidade de conexão com o cliente, né? Eles organizaram isso em algumas ferramentas e eles viram que deu muito resultado. E um ponto muito forte da PNL em relação a muitas outras ferramentas que também têm resultado, mas que até quem fala muito mal eu vejo falando bem, é a forma de comunicação. Então, quando ela traz o metamodelo como ela faz, a linguagem ericksoniana, que vem de Milton Erickson, né? Com pré-digitação verbal, que é um outro exercício que fala sobre linguagem, que segue ali um pouquinho do metamodelo. Então, a forma de comunicação da PNL faz com que as pessoas, com uma linguagem verbal ou não verbal, consigam reproduzir momentos e ressignificar experiências. E é muito mais simples, às vezes. Então, 100% das coisas da vida são transformadas com PNL? Não, assim como nenhuma outra ferramenta, né? Eu gosto de trazer essa clareza. Isso é ótimo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu amo PNL, eu dou PNL, é só isso que funciona. Não, gente, várias coisas funcionam. Muitas coisas são boas. Tudo que eu olho pra mim é bom. Tudo que me faz libertar da dor, né? Tudo que é libertador é bom. Mas a PNL, sem dúvida, ela vem crescendo muito pelos resultados rápidos que ela tem, muito práticos, né? E que tem muita empatia com o cliente. É assim, pelo menos, que deveria ser sempre. Quando eu vejo as pessoas vendendo curso de vendas, né, com PNL,
falando que a PNL vai ser o que eles têm de comunicação para persuadir o cliente, está usando a ferramenta de uma forma errada. Perfeito você colocar isso. Porque é o que a gente mais vê de marketing no mercado. É a venda com PNL para persuasão. Aonde que tá a fórmula do sucesso, Dani? É isso? Me fala um pouquinho de PNL em vendas. Então, assim, por que isso não é legal? Porque ele perde uma das coisas muito importantes na PNL que chama ecologia. Sistema, né? Então, às vezes, se eu não estou sendo ecológico, aquela programação, ela não é boa para o outro e não vai ser para mim também. E o que é ser ecológico? Olhar para o sistema como um todo. Então, eu tenho que perguntar para mim mesma se a transformação que eu estou fazendo em mim faz sentido, né? Hoje e amanhã, se faz sentido para as pessoas próximas a mim, para o sistema. Então, numa venda, não sou eu e o meu cliente. Aí você fala, Daniele, mas eu posso persuadir hoje e fazer essa venda. Tudo bem. Só que é muito mais difícil você pegar um cliente novo do que manter o seu cliente. Você está perdendo a oportunidade de ter uma pessoa fixa ali. Recorrência, exatamente. Relacionamento, que hoje é muito mais forte que a própria venda. Percebe pessoas que nunca fizeram treinamento você e que enviam gente para o treinamento você. Porque elas acreditam naquilo que a gente está falando ali. A gente tem um tão bom relacionamento com as pessoas que ela acredita em nós e naquilo que a gente está vendendo sem nem experimentar. Isso é criar um bom relacionamento, é que as pessoas confiem no que você está fazendo, né, no que você está falando. Isso então, é ter promotor de marca, hein? Temos alguns. Os oceanianos são uma família linda, né? A gente fala que é uma família, mas assim, são pessoas que vivenciaram a experiência, que acreditam e falam muito bem disso para os outros. A gente tem 96% de aprovação em todos os nossos cursos, na pesquisa que a universidade fez há uns 3 anos atrás para o Instituto. Então, assim, é um percentual muito alto, né, de aprovação. Isso dizendo acima da média. 96% de pessoas falaram que tiveram um resultado acima do esperado. Uau, hein? Isso que é resultado. Parabéns. Obrigada. A gente tem muito amor do que faz, né? Isso ajuda a pessoa a sentir. E quando a gente fala de vendas, é isso. É acreditar no que você está falando, acreditar no seu produto. Eu falo isso muito. Vendedores que estão aqui e não acreditam, não façam isso com você. Porque você está se maltratando. Você vai ser um vendedor medíocre, né? Na média ali. Você nunca vai ser um excelente vendedor se é um produto que você não acredita. E vai ter sempre esse desassossego que eu comentei de níveis neurológicos, porque os seus valores não vão estar integrados com o seu comportamento. Sim. As pessoas vão perceber que as suas crenças estão diferentes do seu Desalinhadas. Desalinhadas. E é tão perceptível. O que eu... se eu pudesse resumir a PNL numa palavra, eu colocaria assertividade. Perfeito. Quando você fala, né, mente e corpo formam um só sistema, como eu uso isso, como eu acredito nisso, e quanto mais a gente se conhece, quanto mais eu entendo essa ecologia, o quanto meu impacto pode causar no outro, e quanto é a minha linguística mesmo, né, a minha fala, se eu consigo trazer ela de forma muito clara, muito assertiva, eu consigo ter resultados muito melhores, né, Dani? Muito, em todas as áreas. Os cargos que eu ocupei no governo têm a ver com uma boa negociação. E essa boa negociação tem a ver com comunicação. E não é negociação do cargo, não. É negociação das minhas entregas. Sim. Então, eu tinha um processo para entregar quando eu era administrativo na Semira, Secretaria de Mulheres e Igualdade Racial. Eu andava em todos os lugares, na época era físico, com ele quase que debaixo do braço. Eu andava em todos os lugares com o meu processo assim, olha, esse processo vai chegar para você, por favor, você me ajuda, você prioriza, é muito importante para as mulheres que vão receber uma casa. Ia no outro, sensibilizava o outro, ia no outro. Normalmente, meus processos corriam muito mais rápido que os normais. Então, a minha entrega final ela era mais célere. Porque o caminho que eu fiz foi de negociação o tempo todo. E esse caminho, a PNL me ajudou muito e me ajuda até hoje. Muitas vezes as pessoas, quando estão em conflito para fechar um grande projeto, me chamam. Daniele, me ajuda aqui. E o que eu chego é acuidade, né? É olhar realmente o que está por trás das pessoas ali. Com acuidade, com empatia, mas com acuidade. O que ela quer dizer ali? O que está por trás daquela defesa da sua verdade? É aquilo que a gente fala, né, na PNL. Atrás de todo comportamento tem uma intenção. Nós falávamos isso ontem à noite com uma mesa de amigos. Quando a gente aprende a enxergar a intenção por trás do comportamento, a sua vida se transforma, porque você deixa leve. Você não vê o comportamento, você vê a intenção. E aí sim você consegue agir com muito mais empatia.
Porque você, até atrás de um comportamento ruim, ofensivo, ou que vai contra os seus valores, você consegue perceber a intenção do outro e você age empaticamente. De verdade. Aí é genuinamente você age com empatia. Perfeito. Então, assim, acuidade para mim é uma palavra essencial quando a gente fala de PNL. Eu lembro, assim, não vou citar exatamente os projetos, até pelos envolvidos, mas tinha 5 órgãos diferentes e cada órgão tinha a sua verdade, tinha a sua intenção positiva por trás da defesa. Então, quando eu defendia algo, aquele órgão não estava fazendo por mal ou por não querer que o projeto andasse, é que para ele era uma verdade aquilo, não ia dar certo, né? Então, a intenção positiva dele era de defender o que ele acreditava até então. E todos os demais estavam no meio termo. E aí entra uma segunda palavra da programação. Aí, o que eu fiz, primeiramente? Entendi a intenção positiva de todos. Sim. Acuidade. Acuidade. Até separei antes. Falei, deixa eu entender um, deixa eu entender o outro, deixa eu entender o outro. Aí a gente fez uma mesa juntos. Nessa mesa eu trouxe uma outra palavra importante. Flexibilidade. Então, entendendo a intenção positiva de cada um, como eu posso atender a sua intenção de uma forma diferente daquilo que você acredita até hoje. Se a gente fizer esse meio termo aqui, funciona pra você, Karina? Não é ideal, mas eu acho que sim. Mas acha que sim? Você fica feliz? Você se sente atendida? Ótimo. E pra você? E aí a gente vai fazendo uma negociação entre as partes, né? E essa negociação entre as partes, ao final, um problemão que tinha meses em várias reuniões, a gente conseguiu nessa reunião resolver. Eu pedi uma reunião presencial e nessa reunião a gente pôde olhar no olho, a gente pôde sentir o outro, porque corpo e mente formam só sistema. Mostrar para a pessoa que aquela intenção positiva dela era válida para mim também. Eu reconhecia como genuína. Poderia não ser a minha intenção, mas era genuína a intenção. Eu entendo que você briga pela sua verdade, assim como eu tô brigando pela minha. Então é genuíno isso, a gente tem algo em comum. Sim. E é isso que é bem interessante, né? As pessoas acham que em conflito ela não tem algo em comum. Normalmente no conflito tem muito mais em comum do que eu posso imaginar. O que a gente percebe é... Eu tenho uma imagem de treinamento também de comunicação que eu sempre uso, talvez você até use ela também. Que são 2 pessoas e um número desenhado. Do lado de cá ele tá vendo 9, do lado de cá ele tá vendo 6. Quem tá certo, quem tá errado? A gente fala muito sobre mapa. Perfeita essa imagem, ela é ótima. Gente, comunicação, e aí vem a PNL, exatamente isso. Sai do meu lugar aqui, vem pra cá e olha da minha perspectiva, olha da minha intenção. Às vezes a gente tá com intenções muito próximas e aí entra um negócio chamado ego, né? O meu é que tá certo, e a gente precisa desconstruir isso. Eu costumo dizer que a gente precisa, de novo, aprender a construir pontes ao invés de fazer muros. Excelente. E essa construção de pontes é justamente para permitir que eu vá lá ver o 6 e traga o outro para ver o 9 também. Não quer vir não, mas pega na mão, né? Se você já tem um autoconhecimento, vamos comigo, olha na minha perspectiva também. Eu acho isso incrível quando a gente aprende a construir pontes. A PNL ajuda a fazer isso. Perfeito. A gente gosta de mostrar essa imagem também e eu acho sensacional quando as pessoas percebem que elas têm um caminho de crescimento, tá? No olhar para o outro lado. E no final, pareceu tão simples. Elas falam, mas era só isso, né? Era, mas eu tava tão preso na minha verdade que eu não tinha espaço para ver a verdade do outro. Porque a gente aprendeu a se proteger, né? A maioria das pessoas, né? Eu sou meio otimista, assim. As pessoas falam que eu sou muito otimista. Acha que o mundo é um lugar feroz, onde eu tenho que me proteger. E as definições e conceitos também a gente fala muito na programação linguística, que conceito que você dá para cada coisa é como você vai agir ou reagir a isso. E se eu acho que o mundo é um lugar feroz, eu tô sempre me protegendo. Eu tô sempre na defesa. Sempre na defesa. Então, quando você vem e parece que você tá falando é diferente do que eu penso, opa, eu já defendo. Já armei aqui, ó. Já armei. Então, eu não tenho espaço para deixar você entrar e ver a minha perspectiva. Eu não deixo, eu mesmo barro. E se você não vê a minha perspectiva, você vai continuar defendendo a sua. Sim. Então você precisa muros. vir até mim. Exatamente, muros. E a gente construir essas pontes é sensacional. E quando eu falo de partes e conflitos, né, no governo, nas experiências públicas, eu gosto sempre de linkar o externo com o interno. Inclusive, no Gestão e Liderança, eu gosto de dizer que pessoas são pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Bom, muito boa essa definição. Eu uso as mesmas ferramentas que eu uso na jurídica, eu posso usar na física, para planejar, para olhar para minha meta, para me desenvolver e vice-versa. Né? Então, tanto que isso é tão verdade, Dani, assim, a ficha caindo, ó. É tão verdade que os processos de mentoria são o quê?
Exatamente as mesmas ferramentas que eu uso maximizada em processos de estratégia, eu venho para a pessoa física e vou usar na mentoria para aquele profissional. Então, de fato, é uma verdade. A gente usa muito assim. E quando eu falo de conflito e desenvolvimento de equipes, né? Todo mundo ri, brinca, porque eu uso isso para a vida pessoal. Aí eu falei do conflito da mesa e lembrei dos conflitos internos. São assim também com as nossas diversas partes. Porque dentro de mim tem a minha parte, que é mãe. Tem a minha parte aventureira, que quer ganhar o mundo. Tem a minha parte treinadora. Tem a minha parte superintendente, que gosta de estar na decisão governamental. Tem a sua parte mulher. Tem a minha parte mulher. Tem as minhas diversas partes. Tem a parte filha, que às vezes só quer o colo da mãe. Tem a parte irmã. Enfim, tem as minhas diversas partes lutando entre si, às vezes, né? Pra ver quem ocupa um espaço. Então, quando a gente entra numa zona de conflito interno, normalmente são as suas diversas partes pedindo pra ser vista. E se a gente não olha a intenção positiva de cada uma delas e consegue dizer, tudo bem, eu entendo a sua intenção e eu te atendo assim, como minha filha. O ideal é a mãe ficar 24 horas com o filho? Talvez seja, mas eu não posso fazer isso porque eu vou estar negando uma outra parte importante para mim, que é o meu profissional, né, que é o meu feminino. Então, filha, ok, eu entendo essa parte, mãe. E eu vou cuidar dela, mas eu preciso dar atenção para essa e para essa. Então, quando eu consigo negociar com essas partes, a mesma negociação que eu faço na pessoa jurídica, entendendo a intenção de cada um, às vezes separando um pouquinho as partes para você olhar melhor para isso, olha só para isso, agora olha para isso, olha para isso. E depois chegar no ponto de negociação. Então, não é o ideal nesse momento, mas qual que é o possível hoje que já me atende, que já tira esse desassossego que às vezes está em mim, de alguma das minhas partes. Quando você fala de partes, eu como psicólogo falo de papéis, né? Personagem, E esses papéis, a gente tem que aprender também a olhar para eles, como você falou, mas questionar qual o sentimento que vem disso. Perfeito. Porque a intenção tem a ver com o sentimento também, Sim. quando a gente olha para a pessoa física aqui. Então, qual que é a intenção e o que essa intenção está me causando? Porque eu vou conseguir nivelar ou abaixar um papel, levantar outro e tentar um equilíbrio. Apesar de, eu vou fazer outra provocação, que o equilíbrio, ele é aquela linha reta, você tá equilibrado, né? Linha reta, pra mim, eu que trabalhei na área da saúde, é um monitor de alguém que morreu. Perfeito. Então, a gente, a vida, ela pulsa assim, pum, 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 pum. Então tem altos e baixos, tem papéis que tá em cima, tem papéis que estão embaixo, tem momentos difíceis, momentos dolorosos, mas momentos muito felizes, e tentar este equilíbrio, assim, me remete exatamente ao não movimento da vida, mas é uma escolha de qual papel ou qual parte de mim tá me pedindo mais naquele momento. Perfeito, aí você escolhe, agora eu dou atenção pra cá, e tá tudo bem, essa parte eu tô te vendo, assim eu estou te atendendo, mas essa hoje, nesse momento da minha vida, é a que eu vou dar mais atenção. Eu gosto até de brincar com os triângulozinhos na aula, assim, mostrando isso, né? Esse movimento que tem, a vida é movimento. Isso. Esse movimento que a gente tem entre as diversas partes, e tá tudo bem. É porque eu percebo pessoas, às vezes, querendo equilibrar tudo, tipo, controlar tudo e dar pra todos a mesma atenção. Gente, isso não existe, né? Isso não é real. Flexibilidade. Que você tava falando agora. Você falou da acuidade e flexibilidade. Tem mais alguma palavra que você traria? Resultados. Legal. Então, são as 3 palavras que definem a programação linguística. Até nos livros do Joseph Conor, ele cita essas 3 palavras, e são 3 palavras que eu gosto muito. Acuidade, flexibilidade e resultado. Resultado, por qual motivo, né? É bem o Alice. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E as pessoas às vezes choram e falam que elas não querem, mas elas não sabem o que elas querem. Então, eu não quero que meu marido faça isso, mas olhando para você, o que você quer para você? Né? Eu não quero que isso aconteça comigo, mas o que você quer? E parece óbvio, mas não é. As pessoas, quando eu inverto a pergunta, as pessoas se perdem. As pessoas viram Alice. Exato, é Alice. Então, eu só não quero que seja assim. Eu não quero que seja verde. Tá, e você quer que seja que cor? Não sei. Não sei, mas essa cor me incomoda. Então, resultado. Qual é o resultado que você deseja? Qual é um bom resultado para aquele momento? E olhar para os sentimentos ajuda muito nisso, né? Com certeza. Porque é isso. Um bom resultado, às vezes, não é deixar de ter 0 para 10. É deixar de ter 0 para ter 2, para ter 3. Mas dar um passinho nesse caminho. É a constância, né? É a que constância. Vai, às vezes, te levar para 10. Às vezes não, que te leva para 10. A constância te leva para 10. Mas não precisa ser 10 de uma vez. Exato. 1,5, 2, 3, daqui a pouco virou 10. Exatamente assim. E essa vida, você falando das subidas e descidas, né? Tem um estudo de Bruce Druckmann que fala sobre desenvolvimento de equipes, que eu gosto muito.
e levando sempre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Né? E ele fala da formação dos times e das equipes. Ele fala em 4 fases, 4 estágios. Um primeiro estágio de formação. Um segundo estágio de confrontação, que eu gosto de chamar de caos mesmo. Um terceiro estágio de normatização e o quarto de performance. Esse, ou de desempenho, enfim, depende da tradução. E ele faz isso, eu gosto de desenhar esse circular para mostrar que isso é um ciclo. Porque assim, não é que eu cheguei no desempenho e acabou. Qualquer equipe que eu vou formar, eu vou chegar no desempenho e daqui a pouco eu formo uma nova, sai alguém. Sim. E na nossa vida pessoal, isso é uma verdade. A Daniele não é a mesma Daniele de ontem. Né? Então a Daniele está sempre em novas formações. E se ela está em nova formação, ela vai passar pelo estágio de confrontação e caos. Sim. É natural, porque as novas partes, né, os personagens dela precisam se reorganizar e entender quem toma que papel agora. E o normatizar é exatamente entender isso. Quais são as regras do jogo hoje? E tudo bem o que aconteceu, mas como a gente vai estar bem ou melhor hoje para a gente chegar num desempenho bom até que algo novo aconteça, né? Então a mãe, quando ela vira mãe, ela roda esse ciclo normal, a nova formação na família dela, né? Ela vai passar por um momento de caos, por isso que é natural isso na maternidade, né? Foi assim comigo, foram meses difíceis no início da maternidade. Eu gosto de dividir isso porque as pessoas me veem como mulher forte. E parece que a mulher forte não pode sentir. Somos né? duas, né, Dani? Tem todas as respostas, não pode sentir, não tem problemas e não tem conflitos. Exatamente. Não, hein? Só que não, né? Confia. Então eu gosto de dividir para as pessoas entenderem que tá tudo bem porque faz parte desse processo, né? Os 4 primeiros meses foram difíceis e eu acho que durante um ano, não sabia exatamente quem era eu. Eu me reencontrei com essa nova formação depois de um ano de maternidade. E venho me reencontrando cada dia mais. Porque eu não sou a mesma Daniele de antes. E é engraçado, né? Como que a gente nega as coisas. Eu lembro que eu fui num grupo de terapia para grávidas e a psicóloga disse que ia morrer aquela mulher e ia nascer uma nova. E eu voltei para minha casa revoltada. Falava, como assim? Vou morrer, aquela mulher e nascer uma nova. É claro que as minhas experiências e quem sou eu continuam em mim. Mas são esses papéis novos que nascem e nasce uma nova formação. E essa nova formação vai te pedir uma nova organização. E a gente pensa só no tempo, não é tempo e dinheiro. A gente está falando aqui. Sim. Como as coisas se reorganizam na minha mente. O que é prioridade agora? O que eu não vou conseguir fazer que estava na minha lista de entregas dos próximos anos? Sim. E como eu vou lidar com isso? E é interessante, de novo, ó, o ciclo da vida, né? Hoje eu tô lembrando desse monitor cardíaco ali. Quando você traz isso, é muito um ciclo para nós, que nos permitimos a isso, de reconstrução, desconstrução, reconstrução e desconstrução. Não é destruir para começar de novo, mas é reaprender todo dia, tá aberto para esses novos aprendizados e gerando novas conexões, inclusive novas sinapses, né? Para que a gente possa ter novas formas de olhar, novas possibilidades, o que amplia o nosso mapa de mundo. O que você fez não foi matar uma mulher, mas ampliar o seu mapa de mundo com um novo papel de mãe. E assim, algumas coisas naquele momento tiveram que ficar paralisadas, sim, talvez nem tenham o mesmo valor que eu queria antes, ou que eu teria. Para mim, hoje, não é tão valorizado, por isso que eu não priorizo. Mas outras coisas em mim ficaram muito melhores. Eu me considero uma melhor treinadora, por exemplo. Tenho muito mais sensibilidade depois da maternidade. Nós vamos ter que fazer um podcast só sobre maternidade. Vamos. Sabe por quê? É um tema muito legal pra gente poder parar de romantizar a maternidade. Isso, nossa, e trazer o que de fato a maternidade faz, inclusive com mulheres fortes. Perfeito. Que a gente continua mais forte ainda, mas num nível de sensibilidade, de maturidade completamente diferente. Perfeito. Então, a gente precisa falar sobre isso. Faremos só sobre isso. Mas pra gente ir fechando, conta um pouquinho dos cursos que tem no Instituto, próximas datas e o que cada um entrega, assim, rapidamente, assim, o que você entrega, o que o Diamond entrega, o que o Practitioner entrega, me fala um pouco, e o que você tá fazendo agora também, né? Gestão e liderança. Então, o treinamento Você, ele é uma vivência incrível, né? Que você tem a oportunidade de voltar na sua história, lá na barriga da sua mãe, né? Onde as suas primeiras programações começaram a acontecer, de sensibilidade do mundo, e repensar como é isso para você. Quais os valores e conceitos que você deu até o momento para isso? O que te potencializou e potencializar isso ainda mais.
E o que está te limitando que você talvez nem tenha consciência. Então, o treinamento você, ele é essa descoberta do novo que existe em mim, que é bem interessante, né? Que é de um novo olhar para o mundo, mas de quem eu realmente sou. Então, é libertar de mim mesma, libertar das minhas próprias amarras. Eu gosto de dizer que o treinamento faz esse processo. E é totalmente vivencial, lá a gente não vai aprender conceitos de programação linguística, mas vai sentir muito, né? Pensamentos estão organizados aí com sentimentos, emoções. E se eu quero mudar um pensamento, eu preciso voltar atrás, eu preciso sentir essas emoções, né? Preciso ressignificar alguns momentos da minha história. Então, esse é o convite do treinamento Você, que acontece agora em maio, acho que 7 e 8, vou pegar a data certinha e passo com vocês. O Practitioner é a formação em PNL, a gente está terminando uma agora, eu costumo fazer isso uma vez ao ano. Então, quem quer entender melhor de programação neurolinguística, eu acho fantástico, porque desvendou um novo mundo para mim. A PNL me fez sentir, me olhar para a nova pessoa que eu sou. O Practitioner me fez olhar para os outros de uma forma diferente, né? Então ele desvendou como eu posso entender a intenção positiva do outro, entender o comportamento dele, pensar uma forma de negociar com as partes dele, de negociar com essas intenções e ter um resultado melhor. Com as minhas internas e com os meus pares, né? Com aqueles que eu relaciono de alguma forma. Então potencializa muito profissionalmente e pessoalmente. Até a visão de mundo muda com o Practitioner. Então eu amo e super recomendo. Foi o primeiro que eu virei treinadora, não foi por acaso. Quando eu falei, nossa, que fantástico isso. Todo mundo tem que aprender sobre isso e eu quero aprender mais. Eu mergulhei mais para aprender os assuntos. Fiquei treinadora dele antes até do Você. Mas o Você, gente, ele toca na alma, né? Então, por isso que depois que eu virei treinadora do Você, assim, a sensibilidade é ainda maior. O Diamond tem muito a ver com atitude, com relação. Eu também amei. Meu Diamond ainda foi mais profundo que o meu Você. Acho que eu estava pronta para fazer essa vivência, né? Falando de mim mesma. Então, é lapidar o seu diamante. É entender como você funciona ali pelos seus padrões comportamentais, como os outros funcionam e viver essa experiência com as pessoas. Eu conheço pessoas que já fizeram só o Diamond, aliás. Tive vários empresários e amaram. Nem fizeram Você primeiro. A gente hoje está permitindo que isso aconteça. Na minha época não... Não, né? A gente hoje tá... Vocês estão em qual turma, Dani? Do Você 203. Eu fiz a 67. Aqui em Goiás, então, são 202 turmas realizadas só em Goiás. Nossa, uau. É muito treinamento, né? E assim, gestão e gestão e liderança tem o foco da programação neurolinguística para gestão e liderança. Então, essa liderança mais humanizada em que eu consigo ver o outro, né? Ter mais acuidade com o meu colaborador. Eu aplico algumas técnicas do Practitioner, mas não de uma forma de indução, de uma forma mais consciente, para que o líder possa fazer isso mesmo no seu trabalho. Então, é bem interessante trazer um pouquinho desse olhar de resultados, né? E aí eu levo um pouco de métrica, porque eu não gosto de falar de gestão de liderança sem falar de métricas, números, indicadores, porque até na liderança eu tenho que saber onde eu quero chegar, claro. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas Daniele, isso aqui no PNL, mas é PNL, gestão e liderança. Eu só gerencio aquilo que eu meço. Exato, eu adoro essa Inclusive frase. A minha carreira. Exato, eu amo. Então, a gente tem o gestão e liderança aí com a base da programação linguística, olhando para isso, né? Trago aí 22 anos de experiência em gestão e liderança, nas diversas empresas e no governo, em diversos papéis. Então, é bem bacana, uma coisa que eu amo fazer, porque eu consigo influenciar pessoas a serem pessoas melhores, não só profissionalmente, mas como ser humano. Quando eu tenho sobre elas algum tipo de influência, né? Que a gente acaba tendo. E eu gosto de dizer que liderança, não eu, no livro Liderança de Ouro, o Ouro da Liderança, John Maxwell diz que liderança é acima de tudo coragem. E aí eu até acho o livro bem antigo para alguns conceitos, mas os conceitos do nome liderança eu adoro. E para mim é isso, liderança é acima de tudo coragem de olhar o outro ser, coragem de entender o desafio que você sempre vai ter entre a entrega e as pessoas, né? Então é a coragem de saber assim, vai ter momentos em que você vai ter que organizar isso e cuidar das pessoas, e vai ter momentos em que você precisa mostrar para as pessoas o caminho que ela tem que seguir na entrega. Então, enfim, é um desafio interessante, eu gosto muito da liderança. E a gente tem o PNL em vendas, então para quem é vendedor e quer aprender isso de forma ecológica, ter bons resultados, quer se motivar também, porque apesar de não ser um treinamento de motivação, quando você olha para você de uma forma diferente,
quando você entende o seu mapa de mundo e por qual motivo os seus resultados são esses, e o que você pode fazer diferente, isso te motiva a ter resultados diferentes. Então, o PNL em vendas, o pessoal brinca que é PNL para vida, não é para vendas. Porque a gente negocia com todo mundo, com o nosso par, né, com o nosso amigo, o tempo todo. E aí tem o Enneagrama, né, que é a ferramenta fantástica, que a Alice é a treinadora, inclusive, no Instituto, que é o estudo de personalidades aí, ancestral. Então, vale muito a pena conhecer também. Então, a gente está aí com a gama de treinamentos. E agora o novo treinamento, Mind Planner. Esse eu não conheço. Esse é um dia só, um dia para olhar seu nível de maturidade, nível de consciência em relação às suas metas. Uau. Porque às vezes a gente coloca uma meta para nós mesmos, mas eu nem sei qual é o meu nível de maturidade, de entender ali qual a minha dependência que eu tenho de alguém ainda, o quanto eu tô independente nesse processo. E também eu não sei qual é o meu nível de consciência em relação àquilo que eu preciso fazer no processo. Então é um dia para pensar para onde você quer chegar, né? Seu planejamento, mas olhando muito para dentro. Nível de maturidade, nível de consciência, nível de aprendizagem que eu preciso desenvolver. Então você programa não só a meta, mas o caminho que você vai fazer dentro de você para estar pronto para alcançar a meta. Perfeito. Então, o Mind Planner é um dia, vai ser a primeira vez em Goiânia, agora 27 de maio. Então, fica aí o convite para todos também participar. Fala do @de vocês ou os canais, só para as pessoas pra entrarem. Para saber as datas e entender melhor dos treinamentos, né? @Instituto Você Goiás. Então, Instituto Você Goiás, que você já tem toda a agenda aqui do nosso estado mesmo, né? O site é 1234você.com.br, é do Instituto Geral, para ver um pouco mais de treinamentos, mas aqui siga o Instituto Você Goiás para entender das agendas locais. E aí lá vai estar algumas fotos minhas também, meu Instagram, mas vão para o Instituto Você e de lá a gente se conecta também. Eu adoro conectar com mulheres e com pessoas que querem fazer essa transformação acontecer. Eu sou inquieta, né? Eu participei de um grupo que chamava Empreendedores Inquietos. Por que será, né? Por que será? Por que será? Que eu fui convidada para ser uma das fundadoras desse Por que grupo de será? empreendedores inquietos? Vários grupos aí que eu já coordenei no caminho de software livre, de mulheres na tecnologia. Eu lembro. Porque o propósito sempre conduz, né, à entrega. Eu alcancei resultados que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, você tá no nível... sempre focado no propósito de cada coisa que eu me permiti fazer. Sim. E o resto aconteceu, naturalmente. Vou fechando aqui, agradecendo demais a sua participação e deixando para as pessoas esse recado do propósito, que a gente abriu falando disso e vamos fechar falando disso, o quanto isso é importante. O Diamond, para mim, foi também um divisor de águas, tanto que tá aqui, aí, né? Não tem nem... Tá tatuado. A minha empresa tem o diamante. E foi lá no Diamond que eu descobri o meu propósito. Em uma das dinâmicas, que tá tatuado no meu braço. Depois eu te mostro. Então, assim, foi realmente uma permissão muito grande. E aí, pra gente terminar, você falou de livros, de autores. Se eu pudesse deixar aqui como referência pra vocês, descubra o seu porquê. Pra onde você tá indo, por que você tá indo, como você tá indo, e talvez os treinamentos do Instituto Você possam, talvez não, com certeza, eles te ajudam a descobrir um pouquinho mais dessa sua missão aqui. Eu descobri lá, então, aconselho que você vá também. Pra gente finalizar, né, Dani? 1, 2, 3, 4. Um beijo grande, valeu demais. Muito obrigada. Gente, até o próximo episódio.